Eu jurei que nunca mais voltaria. Não foi uma promessa dita em voz alta, nem escrita em carta, mas foi real como uma cicatriz que se forma por dentro. Fiz esse juramento no dia em que deixei aquela cidade pequena para trás, com a mochila nos ombros e os olhos ardendo de um choro que eu me recusei a derramar. Eu disse a mim mesma que era por sobrevivência, que ir embora era o único caminho para me preservar. E por um tempo, funcionou. Eu aprendi a viver com pouco, a me adaptar a novos rostos, a decorar endereços temporários que logo seriam apagados da memória. Cada cidade era um capítulo que eu começava já sabendo que não teria fim. E isso, de alguma forma, me confortava. Nunca me permiti criar raízes, porque raízes doem quando são arrancadas. E eu já tinha sangrado demais. O engraçado é que, mesmo fugindo, eu levava tudo comigo. O cheiro da rua principal depois da chuva. A risada dele, abafada no colo do meu pescoço. As palavras que não foram ditas, os abraços que ficaram pela metade. Eu dizia que tinha superado, que era apenas parte do passado. Mas bastava uma pausa entre uma cidade e outra, entre um suspiro e outro, e lá estava ele, em mim. Era como uma presença muda que não cobrava nada, mas também não me deixava esquecer. Eu tentava enganar o tempo com distrações. Novos empregos, novas rotinas, até novas pessoas. Mas nenhuma delas sabia o que era olhar nos meus olhos e entender o que eu não dizia. Só ele sabia. E só ali, naquela cidadezinha da Dasdaraba, qual eu fugi sem olhar para trás, é que meu silêncio tinha nome. Naquele dia específico, não houve nada de extraordinário. Nenhuma revelação divina, nenhuma mensagem do universo. Apenas um cansaço. Um esgotamento que tomou conta de mim, como se o corpo estivesse cansado de fingir que estava tudo bem. Comprei uma passagem qualquer, subi no ônibus como tantas outras vezes e só percebi o destino quando a voz do motorista anunciou, entre uma curva e outra, o nome que eu mais temia ouvir. Meu estômago afundou. Minhas mãos suaram. Era como se o tempo tivesse se curvado só para me forçar a encarar o que eu enterrei viva anos atrás. E eu pensei em descer. Por Deus, como eu pensei. Mas não desci. Pela primeira vez em muito tempo, eu fiquei. O ônibus seguiu viagem e com ele minha respiração ficou presa no peito, como se cada quilômetro rodado me puxasse de volta para um lugar que eu lutei tanto para esquecer. A paisagem pela janela começou a mudar e junto com ela as memórias começaram a se desenrolar como um filme antigo que eu não queria, mas precisava assistir. A cada árvore, cada curva na estrada, era como se eu sentisse a cidade me chamando de volta, não com violência, mas com aquela ternura incômoda que só o passado tem. Eu fechei os olhos, tentando fingir que ainda tinha algum controle sobre a minha vida, mas era tarde. Eu já estava indo, já estava voltando, e tudo dentro de mim gritava por respostas que eu tinha enterrado junto com minha coragem anos atrás. Quando o ônibus parou no terminal, o mundo pareceu desacelerar. Os passageiros se levantaram, pegaram suas malas, desceram com pressa como se a vida os esperasse logo ali fora. Mas eu permaneci sentada por alguns segundos a mais, como se aquele simples gesto, levantar, descer, pisar de novo naquela terra, fosse mais do que movimento físico. Era uma escolha. Era um enfrentamento. Meus dedos agarraram a alça da bolsa e eu me levantei com o mesmo cuidado de quem pisa num campo minado. Um passo de cada vez, como se a cidade inteira estivesse me observando, perguntando por que eu voltei, o que eu queria, o que ainda restava de mim. Lá fora, o ar parecia mais denso, como se carregasse memórias no vento. Eu respirei fundo e o cheiro me atingiu como uma bofetada doce e cruel ao mesmo tempo. O cheiro da infância, do verão, das tardes em que eu achava que o amor bastava, do perfume dele. Eu não o via, não sabia sequer se ele ainda estava ali, mas minha pele sabia, meu corpo sabia. E por mais que eu tentasse racionalizar, colocar alguma lógica naquela volta repentina,
Eu sabia que algo mais profundo me guiava. Talvez saudade, talvez arrependimento, talvez esperança. Enquanto eu caminhava pelas ruas, me sentia dividida. Parte de mim queria sumir no meio da multidão, esconder o rosto e voltar correndo para o anonimato que construí com tanto zelo. Mas, outra parte, a mais silenciosa, a mais verdadeira, queria ser vista. Queria ser reconhecida. Queria que ele soubesse que eu estava ali de novo, que apesar de tudo, eu tinha voltado. Não com promessas nem com desculpas, mas com o coração exposto, cansado, e pela primeira vez em anos, disposto a parar de fugir. Eu não tinha um destino certo naquela cidade. Meus pés sabiam o caminho, mesmo que minha mente tentasse resistir. Caminhei por ruas que pareciam menores do que eu lembrava, mas ainda guardavam os mesmos detalhes que só quem já amou ali saberia reconhecer. A varanda da cafeteria onde eu passava as tardes com um livro aberto e o coração inquieto. A banca da esquina onde ele comprava jornais só para fingir que era coincidência me encontrar. O banco da praça onde, num dia qualquer, ele segurou minha mão como se o mundo todo coubesse ali. Era como visitar um velho retrato em que eu ainda sorria, mas o tempo já havia desbotado as bordas. Ainda assim, não era esquecimento. Era pausa. Era espera. As pessoas me olhavam como quem tenta lembrar um nome esquecido. E talvez isso me tivesse doído mais do que qualquer outra coisa. A possibilidade de ter sido apagada da memória dos outros, enquanto eu carregava todos eles comigo como fantasmas fiéis. Em especial ele, sempre ele, o único rosto que eu temia e desejava ver ao mesmo tempo. Cada esquina dobrada era um campo de batalha entre a ansiedade e o arrependimento. O tempo não havia me preparado para isso, e talvez eu nunca tivesse deixado de amá-lo. Só aprendi a esconder bem demais. Quando parei diante da casa onde ele morava, percebi o quanto meu corpo tremia. Eu não tinha planos de ir até ali. Meus passos me traíram. Ou talvez estivessem me salvando. A fachada estava quase igual, com as mesmas plantas crescendo desordenadas no quintal. O mesmo ar de abandono proposital, como se o tempo tivesse passado por ali com delicadeza só para preservar o que importava. Meus olhos buscaram sinais. Uma luz acesa, uma silhueta atrás da cortina, um som que indicasse que ele ainda vivia ali, naquele mesmo endereço que eu memorizei com o coração antes de ir embora. Mas não havia nada. Nada além do silêncio. E mesmo assim, eu não conseguia me afastar, porque estar ali, parada na Einomnenina, frente daquela porta, era como encarar tudo que eu tentei apagar de mim. Era o fim da fuga. O ponto final de uma estrada longa, cansativa e solitária. Eu não sabia se ele abriria a porta. Não sabia se ainda lembrava de mim, se já tinha reconstruído a vida ou se havia me odiado por todos esses anos. Mas naquele instante, uma coisa ficou clara como nunca. Eu não tinha mais para onde correr. Eu não bati na porta, não naquele momento. Fiquei ali, parada com a respiração presa e o peito acelerado, como se o simples gesto de erguer a mão e tocar a madeira fosse perigoso demais. Era curioso como eu, que já tinha enfrentado tantos lugares desconhecidos, tantas pessoas e situações imprevisíveis, me sentia ali, frágil, exposta, como se toda a armadura que construí ao longo dos anos tivesse começado a rachar só por estar diante daquela casa. Não era medo de vê-lo, era medo do que poderia acontecer comigo ao vê-lo. Medo de descobrir que tudo o que restava entre nós era ausência. Medo de perceber que, apesar de ter carregado ele dentro de mim por tanto tempo, talvez eu já não vivesse mais em lugar nenhum dentro dele. Eu me virei e fui embora com passos lentos, mas o coração ainda cravado no portão. Não sabia para onde ir. Meus pés me levaram para longe da casa, mas minha mente se recusava a sair dali. A cidade, que antes parecia um quadro empoeirado de lembranças, começou a ganhar cor novamente. As vozes nas calçadas, os aromas vindos das padarias, até mesmo o som dos sinos da igreja.
Tudo parecia me chamar de volta para a vida que eu abandonei. E era estranho me sentir mais viva ali, entre os fantasmas que tanto temi, do que em todas as cidades em que tentei construir uma nova versão de mim mesma. Encontrei abrigo num lugar discreto, onde ninguém me reconheceu. Talvez os anos tivessem sido gentis o suficiente para mudar meus traços. Ou talvez as pessoas simplesmente pararam de procurar por mim. Sentei-me diante de uma xícara quente que não consegui beber, e foi ali, com os olhos fixos no nada, que percebi o quanto eu havia envelhecido por dentro. Não de rugas ou cansaço físico, mas de saudade acumulada, de palavras não ditas, de emoções que eu travei por tanto tempo que já nem lembrava mais como soltá-las. Ele ainda estava lá. Essa certeza pulsava em mim com a força de uma verdade, que não precisava ser confirmada. Eu o sentia. Como se o tempo não tivesse sido capaz de apagar o laço invisível que existia entre nós. E quanto mais o dia avançava, mais algo dentro de mim se inquietava. Eu sabia que não podia simplesmente passar por aquela cidade como uma turista da minha própria história. Algo me puxava para ele. Não com a urgência do passado, mas com a maturidade de quem já entendeu que certas coisas não podem ser deixadas para depois. Naquela noite, enquanto o céu se cobria de um silêncio espesso, voltei a caminhar sem rumo, e foi numa dessas voltas sem destino que o vi, do outro lado da rua, parado, olhando diretamente para mim, como se já soubesse que eu estava ali, como se tivesse esperado todo esse tempo sem dizer uma palavra. Nossos olhos se encontraram, e naquele instante, tudo o que o tempo tentou apagar reacendeu, não com fúria, com verdade. Com aquela calma dolorida de quem sempre soube que um dia aquilo aconteceria. E então eu parei, não dei mais nenhum passo, nem para frente, nem para trás. Porque às vezes, tudo que resta entre dois corações partidos é a coragem de permanecer onde eles finalmente se reencontram. Ele atravessou a rua devagar, como se cada passo carregasse anos de silêncio, e eu fiquei ali, imóvel, como uma fotografia tirada no momento exato em que tudo dentro de mim colapsava. Ele não sorriu. E eu também não. Não houve surpresa em seu rosto. Apenas aquele reconhecimento calado. O tipo de olhar que diz mais do que qualquer pergunta. E ainda assim, havia algo de novo nele. Um traço de cansaço nos olhos, um peso que antes não existia nos ombros. Talvez fosse o mesmo peso que eu carregava. A soma de tudo que ficou entre nós e que nunca foi resolvido. Por alguns segundos pensei em fugir. Pensei em dizer qualquer coisa banal e desaparecer na primeira rua escura, como tantas vezes fiz em outras cidades com outras pessoas. Mas ali, diante dele, nenhuma mentira se encaixava. Nenhum disfarce me servia, porque ele me conhecia. Não a mulher que o tempo transformou, mas a garota que, um dia, acreditou que bastava amar. E ele me olhava agora com a mesma intensidade de antes, mas sem a pressa. Como se soubesse que eu precisava desse tempo. Como se soubesse que eu voltaria, mesmo que nem eu soubesse disso. Você voltou, ele disse, e era mais constatação do que acusação. Sua voz não carregava raiva, nem mágoa explícita. Era como se ele estivesse tentando entender se era real ou se o tempo tinha lhe pregado uma peça. Eu não sei por quanto tempo, respondi com a sinceridade de quem ainda estava tentando entender o que estava fazendo ali. Mas desceu do ônibus, ele completou, como se isso já dissesse tudo. Sim, eu havia descido. E agora estava ali, na frente dele, sem desculpas, sem promessas, apenas com os olhos marejados e o coração desprotegido. Ele não tentou me tocar, não tentou me cobrar. Ficamos apenas olhando um para o outro como se estivéssemos atravessando novamente todos os anos que nos separaram. E havia tanto para dizer, mas as palavras vinham frágeis demais para escapar. Caminhamos em silêncio por alguns minutos. Não era um passeio, era uma travessia.
Cada passo ao lado dele me desenterrava. Tantas coisas mudaram em mim, e mesmo assim, estar com ele despertava partes que eu achava que tinham morrido. Não era saudade romântica, era mais profundo. Era o reencontro com quem eu fui, com quem ele foi, com tudo que ficou suspenso quando eu fui embora. Em determinado momento paramos. Eu não sabia se tinha sido ele ou se fui eu, apenas aconteceu. E ali, de frente um para o outro, com a noite envolvendo nossas hesitações, eu finalmente entendi. Ele nunca deixou de estar aqui. Nunca deixou de me esperar, mesmo que em silêncio. E eu nunca deixei de amar. Só precisei de tempo, de distância, de perdas, para perceber que nenhum outro lugar me ofereceria o que ele me ofereceu, pertencimento. Não por quem eu me tornaria, mas por quem eu era. E ele viu tudo isso, mesmo quando eu não via mais. Ficamos ali por um tempo que não sei medir. Não era necessário preencher o silêncio. Ele dizia mais do que qualquer conversa apressada. Às vezes eu o encarava por segundos longos demais, tentando identificar o que havia mudado. Ele estava mais velho, claro. Mas havia algo mais, algo que não era visível, mas que se sentia. Uma calma diferente, uma aceitação que antes não existia. E eu me perguntava se essa paz tinha nascido da espera ou da desistência. Talvez, de alguma forma, das duas. Quando ele finalmente falou de novo, sua voz veio baixa, como se tivesse medo de romper o equilíbrio tênue entre o passado e o presente. Ele me perguntou como eu estava. Só isso. E a pergunta me pegou desprevenida, porque eu não sabia responder. Eu estava ali, viva, sim. Mas estar viva não é a mesma coisa que estar bem. Pensei em dizer que sobrevivi, que encontrei trabalhos, que vi o mar em 3 estados diferentes. Mas tudo soava vazio demais. Então eu disse a verdade, a mais simples e crua possível. Cansada. Ele assentiu, como se esperasse por isso. Não tentou amenizar nem preencher com otimismo. Apenas entendeu. E foi naquele gesto, tão pequeno, tão silencioso, que algo em mim começou a ceder. Minhas defesas, minha rigidez, meu medo constante de me entregar. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti vontade de sentar ao lado de alguém e apenas existir, sem explicações, sem disfarces, sem necessidade de fingir força. Com ele, eu não precisava performar. E isso era quase insuportável de tão bonito. Voltamos a andar, e em algum momento, ele disse que a casa ainda era a mesma, que o jardim insistia em crescer sem controle e que a maçaneta da porta ainda emperrava quando fazia frio. Ele não me convidou para entrar, e eu não pedi para ver. Era como se ambos soubéssemos que ainda não era hora, mas havia um convite no ar, implícito, sutil, e eu senti meu coração reagir como há muito tempo não reagia, com aquela inquietação leve de quem, pela primeira vez, considera a possibilidade de ficar. Naquela noite, não voltei para a rodoviária. Não procurei por horários nem por destinos. A mala ficou encostada num canto qualquer, esquecida, como se já não tivesse mais função. Pela primeira vez em muito tempo, eu dormi com a janela aberta, permitindo que o cheiro da cidade me envolvesse. Permiti que as lembranças viessem sem resistência. Permiti que ele voltasse a habitar meus pensamentos, não como um fantasma, mas como presença viva, real. E quando fechei os olhos, senti algo que há anos eu não sentia: paz. Não por ter todas as respostas, mas por finalmente ter parado de fugir delas. Os dias seguintes passaram sem pressa, como se a cidade, cúmplice silenciosa da minha história, entendesse que eu precisava de tempo. Não houve declarações, nem promessas refeitas às pressas. Apenas gestos pequenos, uma xícara deixada sobre a mesa da varanda, uma caminhada ao entardecer sem destino, uma conversa solta sobre nada, mas que preenchia tudo. E nesses gestos, eu fui reaprendendo a viver. Como se, finalmente, minha alma cansada
estivesse encontrando chão firme para descansar. Pela primeira vez, não me sentia visitante. Me sentia pertencente. E isso era tão novo que doía. Havia uma delicadeza na rotina que se formava. Algo que me fazia lembrar daquilo que eu sempre fingi não precisar. Estabilidade, silêncio partilhado, olhares que dizem estou aqui, mesmo quando nenhuma palavra é dita. Ele continuava o mesmo em muitas coisas, discreto, direto, sem excessos. Mas agora, com uma maturidade que não havia antes. Não havia pressa em recomeçar. Não havia urgência em exigir o que ficou no passado. Apenas presença. E a presença dele era tão inteira que me fazia confrontar a ausência que eu havia me tornado em tantos outros lugares. Eu percebia os olhares de vizinhos, de conhecidos do passado, de pessoas que talvez não tivessem certeza se era mesmo eu. E pela primeira vez, não me importava. Não sentia vergonha da minha volta, nem culpa por ter partido. Eu entendi, enfim, que às vezes partir é necessário, mas que voltar também pode ser. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Por reconhecer que o amor verdadeiro não é aquele que prende, mas o que espera. E ele esperou. Com a casa do mesmo jeito, com o jardim crescendo como antes, com o coração aberto, ainda que machucado. Uma tarde, sentei no mesmo banco da praça onde ele um dia segurou minha mão pela primeira vez. As crianças brincavam ao longe, os pássaros cantavam em algum lugar que eu não via. E ali, sozinha, sem precisar fugir ou me esconder, eu entendi o que significava realmente ficar. Ficar não era apenas presença física, era um ato de entrega, de coragem, de decisão. E eu, que sempre fui feita de despedidas, me descobri agora feita de permanência. Naquela noite, caminhei até a casa dele com passos firmes. Quando bati na porta, ele não pareceu surpreso. Me olhou com a mesma calma de sempre. E antes que qualquer palavra fosse dita, eu apenas disse: eu estou aqui, foi tudo. Mas ao mesmo tempo, foi tudo. Porque quando uma mulher que passou anos, correndo finalmente decide parar, essas 4 palavras têm o peso de uma vida inteira. Ele me abriu a porta como quem abre uma nova página, e eu entrei, sem medo, sem dúvidas. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque, enfim, eu estava pronta para viver o que fosse. Com ele, com a cidade, com a mulher que finalmente escolheu ficar. Hoje, quando ouço o som de um ônibus passando, não sinto mais aquela ânsia de partir. Pelo contrário, sinto gratidão por ter descido, por ter parado de fugir de mim mesma. A mala continua guardada no armário, mas agora ela está vazia. Não porque não há mais lugares para conhecer, mas porque eu finalmente encontrei um lugar onde pertenço. Aprendi que o amor não é feito de promessas, e sim de presença. Que não é preciso ter todas as respostas para construir uma nova vida. Basta ter coragem de ficar. E foi isso que fiz. Fiquei. Pela primeira vez, inteira. E com ele ao meu lado, não precisei dizer mais nada. Ele sabia. Sempre soube. O amor venceu. No silêncio, na espera e na escolha mais simples e mais poderosa de todas, a de permanecer.